Vamos embora, vamos trabalhar. Bom dia, bom dia. Galera do bate-papo aí. Tô. Mudei o visual, Gabriel. A partir de agora vai ser um visual, digamos assim, mais hipster, entendeu? É, exatamente. Novo visual. Só não vou deixar o cabelo crescer. Vamos embora? Então, crianças, bom dia a todos. Satisfação imensa em vê-los. Bom dia, coordenação. Na última aula, o Bruno Carneiro está diferente aí. Para, né? Bom dia, galera do chat. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Olha só, no nosso último slide, eu trabalhei isso aqui com vocês, ó. Vou tirar a câmera aqui. Eu trabalhei isso aqui, ó. Nós discutimos que o trabalho não depende da trajetória. Lembra disso? Perdão, falei errado. Que o trabalho depende do caminho. O trabalho depende de quem? Do caminho. Ah, bacana. Então, vamos fazer esse exercício aqui? 5 mols de um gás perfeito se encontram a temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de meio metro cúbico, mediante o processo isobárico. O gás é submetido à transformação indicada no gráfico. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Mas vamos lá. Será que eu consigo utilizar PV igual a nRT? Eu quero a pressão. Não, bobagem. V0 sobre T0, relé de Charles, né? VF sobre TF. Deixa eu ver aqui. Não, Clapeyron mesmo. Não tem a temperatura final, ele não me deu a temperatura final. Clapeyron. Então, pressão, volume, NR, temperatura inicial. P0, V0, NR, T0. Eu quero a pressão. O volume inicial ele me deu que é meio metro cúbico. O número de mols é 5. O R, 8,31. A temperatura absoluta do gás, 600. Observa que eu estou usando a temperatura de 600 por volume de meio. Perfeito? Ah, ficou fácil, ó. O meio é 5 vezes 10 a menos 1. 5. 8,31 vezes 600. Então, a pressão... Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos fazer o mínimo de conta possível. O 5 vai embora, tá vendo? Aqui eu tenho 6 vezes 100. O 100 vezes 8,31 vira 831. Vezes 6 vezes 10. Esse é o valor da pressão. 831 vezes 60. 49.860. Newton por metro quadrado. Aproximadamente 50.000 newtons por metro quadrado, né? Letra B. Qual a temperatura final do gás? Agora eu posso fazer.
V0 sobre T0, VF sobre TF. Lei de Charles. O volume inicial é meio sobre 600. Eu quero o volume final, eu sei que é 0,1 sobre temperatura final. Olha que interessante. 5 vezes 10 a menos 1, 600, 10 a menos 1 sobre temperatura final. Olha o 10 a menos 1 indo embora. 600 por 5. Temperatura final. 120 kelvins. Era de se esperar, não era? Essa é uma transformação isobárica. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume diminui, a temperatura também tem que diminuir. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Deixa eu fazer um gráfico aqui no cantinho aqui, ó. Aqui eu tenho volume e aqui eu tenho temperatura em Kelvin, né? Eu tenho um volume de 0,5 e uma temperatura de 600. 0,5. Se meu volume vai cair para 0,1, a minha temperatura também tem que cair. Caiu para 120. Entendeu? E isso aqui é o que está acontecendo. Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura também diminui. Sempre eu vou relembrar isso com vocês, sempre eu vou montar no gráfico, sempre eu vou aprofundando nisso com vocês. Letra C. Calcule o trabalho realizado na transformação, indicando como esse cálculo pode ser feito por meio do gráfico. No diagrama pressão pelo volume, a área não ficou bem como eu queria, não. A área é numericamente igual ao trabalho. Ficou melhor. Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Alguém vendo um monte de pergunta aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda bem que você percebeu. Muito bom. Letra C. Trabalho. A área é numericamente igual ao trabalho. Então, a área é numericamente igual a trabalho. A área básica é 0,4 vezes a altura, que é a pressão. A pressão aqui eu vou arredondar ela, tá? Vou falar que ela é aproximadamente 50 mil newton por metro quadrado. 4 vezes 10 a menos 1 vezes 50 mil. Portanto, meu trabalho é igual a 50 vezes 4 é 200 mil joules. Esse é meu trabalho. Então, aproximadamente aqui.
O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? É realizado sobre o gás. Porque como ΔV é menor do que zero, ou seja, ele está sendo comprimido, sofre uma compressão isobárica. Isso aqui é uma compressão isobárica. Aumento da pressão isobaricamente. O gás sofre trabalho. O gás sofre trabalho. Então, esse trabalho aqui, ó, o valor que eu encontrei é positivo, mas na realidade meu trabalho é o quê? Negativo. Ele é um trabalho que nós chamamos de trabalho resistente. O trabalho é realizado sobre o gás. Tá aí. Boa questão, né? Esse é um bom momento para vocês me fazerem perguntas. Um bom momento mesmo. Gabriel, tem alguma coisa por fora comprimindo o gás? Uma pessoa, um peso, um objeto, entendeu? Alguma coisa por fora está empurrando o gás. O que é, eu não sei. Mas eu posso falar que o trabalho realizado por isso... Peraí, alguma coisa aconteceu aqui. Mas eu posso falar que quem tá realizando esse trabalho tem um trabalho de 200 mil joules também. Só que positivo. O do gás é negativo. E de quem está empurrando, o dele é positivo. A gente chama de operador. Esse é o trabalho realizado pelo operador. Realizado pelo operador. Vamos avançar? Faz essa questão para mim. Sim, a pressão que o gás está exercendo, exatamente. O meu êmbolo está sendo comprimido de maneira isobárica. Certo, Gabriel? Façam essa para mim. Aqui agora é o contrário. A temperatura vai se elevar.
Nossa, 6 perguntas. Muito bem, Jéssica, que você pegou e reviu o que você escreveu. Muito bem. Muito bem mesmo. Vamos lá? Cento e vinte e sete graus Celsius é quantos Kelvin, hein? Luana, falou delta, final menos inicial. Final menos inicial. Ana Júlia, você não colocou a unidade, eu fiquei desesperado. Eu cheguei a pensar que isso era litros. Número sem unidade, ou ele é número puro, ou ele não tem significado. Isso. Agora sim. 127 graus Celsius é 400 Kelvin. E aqui agora ele vai para 327, então é 600 Kelvin. Ele quer saber o volume. Para eu encontrar o ΔV, eu tenho que encontrar o volume final. Vamos encontrar o volume final? Como que eu encontro esse volume final? V0 sobre T0 é igual a VF, que divide TF. O V0 é 10, a temperatura é 400, 4 vezes 10 ao quadrado. Eu quero o volume final. A temperatura final é 6 vezes 10 ao quadrado. Eu gosto de colocar em potência, porque eu simplifico a minha vida. Olha que maravilha. Quem é meu volume final? 60 sobre 4. Volume final é 15 litros. Se fosse uma questão de marcar X e a resposta fosse 15 litros, o que teria de aluno que teria perdido a questão não estava escrito. Eu não pedi o volume final, ele pediu quem? ΔV. O que é ΔV? Volume final menos volume inicial. Falou delta na física, é final menos inicial, gente. 15 menos 10. 15 menos 10 é 5. 5 litros. Essa é a resposta. Se você tivesse me dado o número de mols, a gente podia calcular o trabalho, né? Sim, Mel, teve sim, exatamente. Essa aqui. Não, Mael, não tem problema não. Eu uso potência porque facilita a minha vida. Como deveria, como deveria facilitar para vocês também. Sim, ela é da prova. Estamos fazendo ela de novo. Gustavo, olha só. Sua pergunta é muito interessante. Vamos entender um negócio aqui, Gustavo. Isso aqui é lei de Charles. Volume sobre temperatura é igual a volume sobre temperatura. Inicial, final, inicial, inicial, final, final. O que está escrito aqui? Que volume e temperatura são diretamente proporcionais. O que quer dizer? Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui.
É isso que está escrito aqui. Se o volume final é o dobro do volume inicial, quer dizer que a temperatura final é o dobro da temperatura inicial. É isso que tem que perceber. Se dobra, entendeu? Exatamente. Não é uma regra. É o que acontece. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos avançar um pouco da teoria. Isso aqui é relevante, importante, super, super, super relevante para os nossos estudos. Olha só. Representa o que é energia interna? O gás, ele vai guardar uma energia no formato de temperatura. Vamos explicar isso melhor. O gás, vamos desenhar ele aqui, ó, um recipiente. Vamos desenhar um recipiente aqui. Seria tão bonito se ficar certinho. Aí, melhorou. Não pode elogiar. Perfeito. Vou pôr um êmbolo aqui de preto. Engraçadinha. O gás está aqui se movendo aqui dentro. Vai bater aqui, ó. Vai fazer isso. Um outro gás. Aqui dentro está lotado de gás, né? Está fazendo isso aqui. Esse vem para cá. Esse está indo para lá. Ou seja, está lotado de gás, né? Só que esse gás, quando ele está em movimento, ele tem uma energia cinética. Você vai lembrar disso, que energia cinética. Lá na mecânica, eu sou professor de mecânica, falou para você que energia cinética é m v ao quadrado sobre 2. Tem velocidade, tem energia cinética. Tem velocidade, o gás tem energia cinética. Essa energia cinética que faz ele andar é chamada de energia cinética de translação. Mas esse gás também gira, chamada de energia cinética de rotação. Existe uma energia de vibração, as moléculas vibram, 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 vibram. Existe uma energia de interação molecular e tem a energia dos elétrons. De todas essas energias que esse gás possui, eu vou me preocupar apenas com a energia cinética de translação. Por isso que eu não consigo determinar com precisão o valor da energia cinética. Eu calculo a parte da energia interna relativa ao movimento, à translação. E essa parte desse movimento, dessa energia cinética, ela está relacionada à temperatura. Olha que interessante. Quanto maior a temperatura, mais o meu gás entra em movimento, mais ele tem velocidade, mais ele vibra, mais ele anda. Então, o gás guarda uma energia cinética na temperatura. O gás guarda uma energia, e essa energia nós estamos chamando de energia interna, dentro da temperatura. Então, falou temperatura, presta atenção, segundo ano. Nós falamos energia interna. Ok? Nós não vamos falar de uma maneira complicada, então eu preciso que você guarde de maneira simples. O gás guarda uma energia na forma de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia que ele tem. Essa energia é chamada de energia interna. E a energia interna nós vamos chamar carinhosamente de U. Então, a energia interna é 3 meios de nRT.
3 meios de número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Se a energia interna é 3 meios de nRT, a variação da energia interna é 3 meios de nR delta T. Que é a mesma coisa de eu escrever 3 meios de pressão vezes variação de volume. O que eu fiz aqui foi te apresentar uma equação. O que eu preciso que você entenda? Que o gás guarda energia na forma de temperatura. Essa energia nós chamaremos de energia interna. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Variou a temperatura, variou a energia interna. Perfeito? Alan, e essa equação 3 meios de nRT? Deixa eu ver se onde é que eu encontro ela aqui. Ó. Eu deduzi ela. Ah, não está com vocês, não. Eu fiz um slide deduzindo ela para a turma do curso. Caso eles quisessem, tal, mas eu fiz o slide e deixei o slide para eles e perguntei, se eles quiserem, eu gravo um vídeo explicando a dedução disso. Se vocês quiserem também, eu posso fazer isso. Mas olha só, não é necessário você deduzir essa equação. Eu deduzi ela porque eu estava à toa em casa, era um sábado à noite, não tinha nada para fazer, não tinha um programa legal para poder assistir. Eu falei, vou deduzir essa equação aqui. Aí eu sentei, fui estudar e deduzi a equação novamente. Então, eu preciso que você guarde isso, que energia interna, o gás guarda energia, essa energia chamada energia interna, na formato de temperatura. Bacana? Então, vamos brincar. Olha para isso. Vamos entender essa tabela que é importante para caramba. Eu não falei que o gás guarda energia na forma de temperatura? Não é isso? É que ele fala que o gás é uma função. Eu não fiz o vídeo não, Gabriel. Eu não fiz o vídeo não. Eu só fiz o slide. Eu posso pôr o slide aqui. Eu falei, se a galera quisesse, eu poderia gravar o vídeo. Mas isso foi 1 mês e meio atrás. Olha só. Então, entenda isso aqui. A energia interna é a função exclusiva da temperatura, tá? Eu trago o slide para vocês. É facinho. Então, eu vou pegar lá. A energia interna é uma função exclusiva da temperatura. A mesma coisa eu falar para você que o gás guarda energia no formato de temperatura. Isso aqui é o que eu falei. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Se a temperatura não muda, não varia a energia interna. Fácil, né? Tranquilo, é uma consequência. Porque, vamos equacionar aqui, a energia interna é 3 meios de nRT. A variação da energia interna é 3 meios de nR delta T. Se a temperatura aumenta, delta U aumenta. Se a temperatura diminui, delta U diminui. Se a temperatura é a mesma, não varia a energia interna. Beleza? Estamos entrando agora nos assuntos mais relevantes, mais importantes da termologia. Chama primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nada mais é do que o princípio da conservação da energia. Lembra aquele princípio da conservação da energia que nós tínhamos no primeiro ano? Energia mecânica inicial, energia mecânica final? É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Só que agora nós estamos falando de uma transformação gasosa. Então, essa é a primeira lei, que seja, a energia interna é igual à quantidade de calor que ele ganha menos trabalho. Eu vou reescrever essa equação de uma maneira que eu acho mais interessante. Olha só. A quantidade de calor que um gás ganha, ele é utilizado para aquecer o gás ou para realizar trabalho. Explico melhor. Olha para esse desenho aqui.
Esse gás está ganhando calor. Ó. Parte desse calor vira trabalho. Parte desse calor promove aquecimento. Então, vamos escrever isso aqui. O gás ganha calor, parte vira aquecimento e parte vira trabalho. Ou seja, dos 20 joules de energia que ele ganhou, 17 foi usado para aquecer, provoca aquecimento do gás. ΔI não provoca variação de temperatura? Então, provoca aquecimento. Provoca aquecimento do gás, promove o trabalho. O que seria o trabalho? Deslocar o êmbolo, empurrar o êmbolo para cima. Então, se ele ganhou 20, 17 foi usado para aquecer, 3 foi usado para poder deslocar o êmbolo. Essa é a essência da primeira lei da termodinâmica. Nada mais é que conservação da energia. Quantidade de calor que ele ganha, parte é usada para promover aquecimento, parte é usada para promover trabalho. E aí nós vamos brincar com essa equação e as interpretações dela, dentro da transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. A aula online é isso, o cachorro do vizinho late, do outro vizinho responde. É uma interação fantástica. Esse é um bom momento para vocês me fazerem alguma pergunta. Entendeu a primeira lei da termodinâmica? Conservação da energia. Legal, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Primeira lei da termodinâmica e transformações gasosas. Vou falar disso agora não. Se eu falar disso agora, eu acho que vou deixar vocês assustados. Vamos voltar disso aqui. Então, veja bem. Eu falei para vocês que explorar mais esse slide, começar aquele assunto faltando 5 minutinhos para acabar minha aula, não vai ajudar em nada vocês. Então, vem cá. Na primeira lei da termodinâmica, que é um processo que envolve conservação de energia, eu falei imaginando que o gás está ganhando calor, não é? E se o gás estiver perdendo calor? Isso acontece? Acontece sim. A primeira lei pode ser aplicada. Eu posso analisar, por exemplo, uma compressão. Então, quer dizer, se o gás é comprimido, ele automaticamente, só dele ser comprimido, ele começa a aumentar a temperatura. Sim. Olha só, imagina um processo contrário. Imagine que o gás agora estivesse perdendo calor. Ele, em vez de ganhar, ele perdeu o calor e sofre trabalho. Essa equação ainda é válida? ΔU igual a Q menos ΔT menos T? Ou Q igual a ΔU mais T? Sim, claro que é válido. Lógico. E ainda vou poder analisar se ele aquece ou resfria, se o trabalho é motor ou resistente. Perfeito? Essa, pessoal, quando tinha vestibular na Universidade Federal de Goiás, essa era uma dos assuntos, quando envolvia termologia, que sempre aparecia. Ou no formato dessa equação, ou no formato do ciclo de Carnot, ou no formato de uma transformação gasosa qualquer, mas sempre, sempre, sempre é muito relevante o conhecimento da primeira lei da termodinâmica. Beleza? Criança, solta aí 3 minutos.
Vamos encerrar. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente. Fazer uma pequena e breve leitura de Minuto de Sabedoria. Levante a sua cabeça. Não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você. Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é um filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Eu gosto muito de falar que a gente deve seguir o nosso caminho, saber onde a gente quer chegar, traçar o nosso destino e ir embora. E muitas pessoas vão nos criticar. O grande problema, o grande desafio nosso, ser humano, e você que é muito mais novo que eu, se não muito mais novo, pouca coisa, né? Uns 2, 3 anos, acredita no que eu vou te falar. Não dê importância à opinião alheia. Ele não sabe a dor e a delícia que é viver a sua vida. Muitas vezes as pessoas dão opiniões simplesmente baseadas no ponto de vista deles. Mire seu caminho nas obras do bem, na sua constante evolução, no seu constante burilamento moral, nas suas ideias elevadas e siga seu caminho. Isso vale para os estudos, para o trabalho. E quantas vezes já me criticaram pelas coisas que eu estudo? E hoje as pessoas me criticaram, estão lá atrás. E o mesmo vai acontecer com você. Estuda, estuda, estuda. Estuda sem dó, sem medo. Dedique sem medo. Eu te garanto, somente você vai ganhar com isso. Tá bom? Obrigado, galera, pela atenção, pelo carinho, pela participação, pelo esse tanto de perguntas. Queria que o conselho fosse meu, mas é do Minuto de Sabedoria. Obrigado, Gabriel. Vida longa e próspera a todos, boa semana e até o nosso próximo encontro.